Oi, gente, bom dia. Começando mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 17, se eu não me engano. Isso, dia 17 de maio. Hoje eu não acordei bem, ontem eu não dormi bem. Os dias aqui têm sido meio, sei lá, sabe? Essa semana não tá muito boa. No começo da semana eu tive um falecimento na família, então assim, minha semana já começou meio conturbada, né? Triste e tudo mais. E aí ontem eu comecei a montagem dos bolos de hoje. Eu tenho 2 bolos hoje pra sair. Só que eu acho que o segundo bolo, que é o maior, não sei o que aconteceu, não sei se ele realmente deu ruim, mas eu acho que o recheio, na hora que eu fui colocar no bolo, acho que, não sei se ele perdeu ponto, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele ficou mole demais. E aí eu tô com medo de perder o bolo, né? Eu não sei se eu consigo salvar, não sei. E é muito frustrante, porque eu já passei dessa fase, sabe? Eu acho que todo mundo tem essa fase do bolo não, do recheio não dar ponto e tudo mais. E, gente, é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, e é uma coisa que, tipo, me prende muito. E é muito ruim quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente tá esperando, né? E é uma coisa tão simples, ponto de bolo de recheio. É... E assim, eu sei como fazer, sabe? Só que às vezes parece que quando a gente tá bem, nada dá certo. E aí eu tenho um outro também que é no formato de coração, que eu sou muito cagona pra fazer ele. Já fiz umas outras 2 vezes. Mas assim, ele é muito complicado e dá medo, né? De certa forma também dá medo. Eu acho que o recheio desse ficou no ponto, mas também na hora ali comecei a ver mole demais. A minha cabeça começou a me, sabe? E aí eu acordei com a minha ansiedade super atacada, fui dormir com a minha ansiedade super atacada. E aí tô aqui, vou começar a fazer. Agora são 8 horas. Mas quanto antes eu fizer, se der algum problema, é mais tempo de eu conseguir converter isso, né? Tentar converter isso. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não tô bem, eu acho que dá pra ver na minha cara que eu não tô bem. Mas vamos lá, que eu preciso entregar, né? Esse daqui vai sair 3,5. Ele é de 15 centímetros. E o outro é de 20 centímetros, vai sair 5 horas. Eu realmente espero que não tenha dado nada errado nele. O recheio só chega muito mole, tipo, ele saindo muito fácil, assim, sabe? Geralmente ele tem que estar bem mais firme. Mas vamos ver. Se Deus quiser, uma mensagem ele deve ter ficado mais firme, eu não sei, ou foi só coisa da minha cabeça. Aí o de coração, como que eu faço? Ele tá redondinho, né? Eu não tenho forma de coração. E essa massa já estava até pronta. Mas eu pretendo comprar uma forma de coração porque eu quero fazer mais bolos nesse formato. E ele, assim, ele me dá muito trabalho, eu gasto muito fazendo. Mas eu faço. Eu tô redondo, eu vou cortar aqui vou emendar aqui com ganache e vou ganachear essa parte. Acho que não todo, porque não tem necessidade, mas eu vou ganachear essa parte que eu vou colar. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é. Tem gente que faz sem ganache, com chantilly, mas eu tenho medo dele se soltar, sei lá. Gente, eu tenho medo de tudo. Bolo pra mim ainda é um medo que eu tenho. Muito nesse vídeo, né, que eu nunca comentei com vocês, sobre a contenção e tudo mais, porque eu já tive vários assim, né, alguns, não foram muitos, mas foram alguns que estabiliza a gente com recheio, ponto de recheio, assim, do bolo andar, do bolo quebrar, e gente, sério, é um pesadelo, e eu não tenho tanto tempo, assim, de prática de bolo, sabe, eu tô aí, já tenho acho que 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então, ainda é algo muito novo. E do ano passado para cá, foi o período que eu mais tive encomendas, sabe? E aí aconteceu no meu comecinho de um bolo de doce de leite, inclusive, rachar. Rachar não, o bolo andou, gente. O bolo andou, tipo, a parte de cima do bolo deu uma andada. E aí eu não sabia, porque ainda era o meu início, e conversando com outras amigas do curso na época, elas falaram que era o curso, não sei. E era esse daqui, é de doce de leite, hoje em dia
eu faço ele completamente diferente. Já falei com vocês, eu acho que eu faço um brigadeiro de doce de leite para eu não ter esse problema com ponto de doce de leite, né? Doce de leite e brigadeiro eu acho que são os que mais dão problema. E aí, essa foi a forma de eu conseguir deixar ele mais firme e não ter nenhum problema. E aí, acho que umas outras duas vezes também cheio ou quebrar o bolo ou, tipo, começar a vazar, sabe? Ai, gente, horrível, horrível, horrível. E antes eu não fazia essa contenção, não tinha essa experiência, né? E aí agora meus últimos bolos, desde que eu mudei do ano pra cá, nunca mais tive problema em relação ao ponto, meus pontos estavam saindo ótimos, tipo, em relação ao bolo eu tinha muito mais segurança, sabe? Só que esse, assim, eu tô muito ansiosa pra fazer, entregar logo e ver que ele tá bom, sabe? Que ele deu certo. E aí esse ontem eu fiz, ontem ele todo tipo assim, não tava montado, eu ia só vir com acetato. Eu vi uma parte deu uma rachadinha na massa, sabe? Tipo, a massa aqui, e ele deu uma rachadinha, tipo aqui, assim. E aí eu fui girando o bolo pra tentar entender. Eu não sei se eu molhei demais, gente, eu não sei. Eu tô em cólica, estou passando mal pra fazer logo esse bolo e ver que ele deu certo, sabe? Oi! E aí eu fui virando, e, tipo, aqui tava. E uma outra parte também tava. E aí eu fiquei, gente, meu Deus, e agora não era rachado, mas era tipo a massa dando uma quebrada, sabe? E aí eu tenho quase certeza que foi alguma coisa que eu fiz, ou foi molhar demais, ou foi mole. Ai, gente, olha. Mas olha por mim, aí, vai dar tudo certo. Só depois, só depois. Mas eu tenho fé que vou conseguir resolver. Gravei esse videozinho no dia anterior. Esse e o vídeo que eu tô montando as caixas, né? Carimbando e tudo mais. Mas eu não quis deixar de fora pra vocês verem um pouquinho desse processo. E como que fica bonito, né, gente? Eu acho muito mais profissional entregar a caixa carimbada e tudo. Que tem lá nosso contato, né? E nosso Instagram e o principal que é a nossa logo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas os áudios desses vídeos aqui ficou muito ruim, muito baixo. Então eu vou narrar pra vocês como que eu fiz, né? Eu fiz essa marcação de 4 quadrados e aí os dois de baixo eu corto meio que na diagonal pra formar essa parte que faz a bordinha de cima do coração, sabe? Aí eu corto e emendo na parte de cima do bolo e venho com a ganache por baixo e por cima, para ela ficar bem presa, bem segura e eu não ter nenhum tipo de problema. E aí eu acelerei um pouquinho para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? E aí eu vou para outra parte e junto lá em cima também, coloco a ganache e aí depois eu coloco a ganache nas principais partes, né? Que é a parte de cima e as laterais para ele ficar bem preso e não ter nenhum problema, né? Porque com chantilly eu acho que, sei lá, eu acho que teria. Ó, pra vocês entenderem, fiz essa marcação, tá vendo? E cortei. E aí ficou assim. Ficou lindo, né? Gente, como eu falei pra vocês, né, sobre os bolos, eu montei o verde pra ver como que ele vai se comportar, né? Aí eu olhei ali na geladeira e ele tava normal, só que tem uma parte que tá começando, tipo assim, milimetricamente, gente, não dá nem pra ver. Mas, obviamente, eu vi, porque eu procurei defeito nele, e aí eu tô com medo, né, de como que ele vai continuar. Mas aí eu vou analisando e caso ele continue rachando, eu vou tentar passar uma outra camada de chantilly e ver, né, como que vai ficar.
Eu tô bem nervosa, eu não tô conseguindo nem ser produtiva, não tô conseguindo fazer nada direito, mas eu já vou começar a decorar o bolo de coração, porque quanto antes eles já ficarem prontos, eu consigo fazer outras coisas, né? E aí, acontecendo algo fora do previsto, eu consigo ter tempo para contornar. Aí já comecei a decorar o de coração. Fiz primeiro essa camada. Contenção, a gente, tô ficando doida. Essa pré-camada de chantilly. E aí, olha, pensa num bolo trabalhoso, viu? Porque você quer deixar ele perfeito e ele não fica perfeito. Só acho que com muitos anos de prática mesmo, porque ele tem a voltinha, né? Ele não é 100% tipo liso, como se fosse um redondo, não. Ele tem, né? Então é bem dificultoso. Mas aí alisei, até que chegou uma hora que eu achei que tava bom. E comecei a fazer a decoração em si, né? Que era o escrito, que eu não gravei a primeira parte. E os babadinhos, que foi na parte de cima e na parte de baixo. Eu fiz o rascunho, né, o decalque com a parte rosa e depois eu vim passando branco por cima e o resultado ficou assim. Eu adorei. Só não tô entendendo por que meu chantilly tá ficando com essas marquinhas, mas fora isso o bolo ficou ótimo. O verde eu fiz essa parte de baixo de branco para eu ter uma segurança maior e no fim ele não deu nenhum problema. E aí ficou os docinhos e depois também eu tive uma encomenda de última hora desse bentô e eu consegui atender, graças a Deus. E aí, mais pro fim do dia, eu já comecei a montagem, né, dos nossos bolos. Tava aí a geleia, brigadeiro, recheio de ninho pra gente começar as nossas montagens. O primeiro que eu comecei a fazer foi o nosso Red Velvet, com recheio de ninho com geleia de morango, né? Fiz as contenções e tudo mais. Vocês já sabem como que funciona o processo da nossa montagem. Essa massa, gente, ela é maravilhosa. Ela é amanteigada e é de Red, né? O pessoal adora. Tá tendo bastante saída porque eu coloquei ela recentemente. Porque a minha massa mesmo de Red, eu acho ela muito fofa. E essa eu tenho bem mais segurança. Aí já fui pro segundo bolo, que era na massa preta. E o recheio de ninho com brigadeiro. Fiz a primeira camada de ninho. A segunda eu já botei um pouco de ninho, um pouco de brigadeiro. E a terceira finalizei com brigadeiro. Acabei não gravando o terceiro bolo, mas vamos pro dia seguinte começar as decorações, né? Porque são bastante bolos, tem mais 3 aí pra fazer. E aí eu comecei com o primeiro, que era o primeiro a sair, né? Que foi o de ninho com brigadeiro, que foi o que eu não gravei lá, mas gravei a decoração. E aí eu comecei a fazer, né, a pré-camada, fiz a camada do chantilly e esse era todinho de granulado colorido. Aí coloquei aí na parte de cima, tive um pouquinho de dificuldade, confesso pra vocês, mas aí no fim eu comecei só atacando mesmo e preenchendo onde faltava. Eu tava tentando fazer a técnica com a espátula, mas achei que não deu muito certo em algumas partes e tava com medo do granulado entrar demais, né? E aí fui fazendo, né, colocando, e o final eu mostro depois. Esse daí já era o segundo, que era o mais simplesinho, né, de todos. Ele era branquinho com alguns espatulados na parte de baixo em azul, né? Um degradê, assim, entre o mais forte e o mais fraco. Aí eu já mostro pra vocês como que tava ficando. Também teve um topo escrito Happy Birthday e uns detalhezinhos em dourado. Agora vamos pro bolo mais esperado do dia, que foi o nosso bolo vintage. Ele era no tema de Repente 30, naquele filme, sabe? Que as cores são bem marcantes, assim. E a cliente fez não foi festa em si, né? Foi num barzinho, mas ela comprou uns copos que era com as cores do tema. E aí pediu pra eu fazer assim. E ela me deixou basicamente livre, mandei algumas ideias e ela falou que podia ser. Então fiz tudo da minha cabeça, basicamente. Comecei aí com o roxinho o lilás, né, mais claro na parte do bolo em si. Depois eu deixei ele mais escuro pra fazer a parte de baixo desse babadinho, a parte de cima também. Depois eu vim com rosa. E o restante eu acabei não conseguindo gravar porque eu precisava ver no celular. E aí ficou assim o verde, o azul, o vermelho. Acho que as cores poderiam ter ficado mais próximas, um pouco mais claras, mas eu achei que ficou ótimo. E no final do dia a geladeira estava assim, gente. Olha que coisa mais linda. 3 bolos incríveis. Olha como que eles ficaram finalizados. Vou gravar um videozinho melhor pra vocês verem. Eles
no mais claro, assim, né? Mas olha isso, gente. Fiquei muito, muito, muito feliz e muito orgulhosa com o resultado de todos. Olha pra vocês verem como que ficou o vintage. O azulzinho, que foi o mais simplesinho do dia, mas também ficou maravilhoso. De granulado, que talvez tenha sido o meu favorito. Aí saíram esses cupcakes e docinhos, que foi o kit do bolo azul. E aí ficou tudo dentro do tema, sabe? A cliente do bolo vintage também acabou pedindo um bentô de última hora, que ela queria pro dia seguinte, eu consegui entregar pra ela, ficou uma gracinha. E foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam, comentem bastante. E é isso, gente, fico por aqui e até o próximo vídeo.